Algo já se moveu no campo e está vindo direto até você. Mas será que você vai saber receber? Essa pergunta não surge da dúvida, ela nasce da responsabilidade espiritual que acompanha o momento que estamos vivendo. Junho não é mais um mês qualquer no calendário. Existe um campo vibracional sendo ativado agora, silenciosamente ao seu redor. E se você está ouvindo esta mensagem, é porque de algum modo você sentiu isso antes mesmo de colocar em palavras. Você já pressentiu que algo começou a mudar, que a vibração ficou diferente. Não foi um acontecimento específico, mas sim uma espécie de realinhamento interno, como se algo invisível tivesse se reposicionado. E você sentiu. Esse é o tipo de sensação que não se explica facilmente, mas que também não se ignora. É como se o campo estivesse se organizando para finalmente entregar algo que já era seu por direito vibracional. Mas por que agora? Porque junho marca o ponto exato onde o invisível começa a tocar a superfície da realidade. É quando a frequência que você sustentou começa a gerar resposta, não uma resposta qualquer, mas uma entrega silenciosa, cirúrgica, quase imperceptível à mente comum. E por isso, tantos não percebem, porque esperam explosões e não reconhecem as sementes que brotam em silêncio. O campo já se movimentou. Esse movimento é o que está vindo até você agora. E ele vem como uma energia específica, reconhecimento. O campo reconheceu o que você sustentou, reconheceu a fé que você vibrou mesmo sem provas, reconheceu o silêncio em que você escolheu permanecer confiante, mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais. E agora a realidade começa a se mover. Mas isso só se torna real para quem percebe os sinais antes da matéria se consolidar. Você não precisa ver o resultado imediato. Você precisa reconhecer a vibração nova, porque ela já está aí. Ela já pulsa diferente. Ela já está moldando o cenário que em breve será visível. Esse é o seu papel agora: perceber, validar, sustentar, porque o movimento já começou, a resposta já foi ativada. E se você não reconhece isso, o campo entende que você ainda não está pronto para manter o que pediu. Por isso, o junho é tão crucial. Não é um mês de espera, é um mês de sintonia fina, de atenção vibracional, de percepção elevada. Tudo aquilo que parecia parado, tudo aquilo que você entregou ao universo nos últimos ciclos, começa agora a se reorganizar. E não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, como uma onda que parte da sua vibração e encontra no campo o reflexo correspondente. Você vibrou mudança, você sustentou intenção, você transbordou fé. E isso criou um caminho energético que agora se converte em movimento real. Tudo aquilo que parecia parado, tudo aquilo que você entregou ao universo nos últimos ciclos, começa agora a se reorganizar. E não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, como uma onda que parte da sua vibração e encontra no campo o reflexo correspondente. Você vibrou mudança, você sustentou intenção, você transbordou fé. E isso criou um caminho energético que agora se converte em um movimento real. Junho é o tempo onde o campo responde com ação silenciosa. É quando você sente que algo começa a se alinhar, as peças se movem,
as situações se desbloqueiam, o fluxo retorna. E tudo isso começa sem alardes, sem espetáculo, apenas começa. E se você conseguir reconhecer esse início, você também vai conseguir sustentar o que está vindo. Mas essa pergunta é essencial. Algo já se moveu no campo e está vindo direto até você. Mas será que você vai saber receber? Essa pergunta não surge da dúvida. Ela nasce da responsabilidade espiritual que acompanha um momento como esse. Junho não é mais um mês qualquer no calendário. Existe um campo vibracional sendo ativado agora, silenciosamente ao seu redor. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque de algum modo você sentiu isso antes mesmo de colocar em palavras. Você já pressentiu que algo começou a mudar, que a vibração ficou diferente. Não foi um acontecimento específico, mas sim uma espécie de realinhamento interno, como se algo invisível tivesse se reposicionado. E você sentiu. Esse é o tipo de sensação que não se explica facilmente, mas que também não se ignora. É como se o campo estivesse se reorganizando para finalmente entregar algo que já era seu por direito vibracional. Mas por que agora? Porque junho marca o ponto exato onde o invisível começa a tocar a superfície da realidade. É quando a frequência que você sustentou começa a gerar resposta. Não uma resposta qualquer, mas uma entrega silenciosa, cirúrgica, quase imperceptível à mente comum. E por isso, tantos não percebem, porque esperam explosões e não reconhecem as sementes que brotam em silêncio. O campo já se movimentou. Esse movimento é o que está vindo até você agora, e ele vem como uma energia específica, reconhecimento. O campo reconheceu o que você sustentou, reconheceu a fé que você vibrou, mesmo sem provas, reconheceu o silêncio em que você escolheu permanecer confiante, mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais. E agora, a realidade começa a se mover. Mas isso só se torna real para quem percebe os sinais antes da matéria se consolidar. Você não precisa ver o resultado imediato. Você precisa reconhecer a vibração nova, porque ela já está aí. Ela já pulsa diferente. Ela já está moldando o cenário que em breve será visível. Esse é o seu papel agora: perceber, validar, sustentar, porque o movimento já começou. A resposta foi ativada. Você não reconhece isso, o campo entende que você ainda não está pronto para manter o que pediu. Por isso, junho é tão crucial. Não é um mês de espera, é um mês de sintonia fina, de atenção vibracional, de percepção elevada. Tudo aquilo que parecia parado, tudo aquilo que você entregou ao universo nos últimos ciclos, começa agora a se reorganizar. E não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, como uma onda que parte da sua vibração e encontra no campo o reflexo correspondente. Você vibrou na mudança, você sustentou a intenção, você transbordou fé, e isso criou um caminho energético que agora se converte em movimento real. Junho é o tempo onde o campo responde com ação silenciosa. É quando você sente que algo começa a se alinhar. As peças se movem, as situações se desbloqueiam, o fluxo retorna. E tudo isso começa sem alarde, sem espetáculo, apenas começa. E se você conseguir reconhecer esse início, você também vai conseguir sustentar tudo aquilo que está vindo. Mas essa é a pergunta essencial. Você sabe receber? Não basta ter pedido, não basta ter visualizado. O campo precisa de espaço, precisa de abertura,
precisa da vibração certa para entregar aquilo que foi solicitado. E se você estiver vibrando expectativa ansiosa, dúvida, controle, você vai bloquear o que está a caminho. Esse é o convite de junho. Permaneça onde pediu para estar. Sustente a frequência que você ativou. Reconheça o movimento antes que ele se torne visível, porque isso já começou. É agora que muitos desistem, no exato momento em que o campo começa a se mover. Surgem as últimas tentações da mente, o medo de estar se iludindo, a dúvida sobre merecer, o impulso de tentar forçar o que está chegando. Mas nada disso é necessário, porque a força do que está vindo não depende do seu esforço físico, depende da sua consistência vibracional. É como se o universo perguntasse sem palavras: você vai continuar vibrando o que pediu, mesmo sem ver nada ainda? Ou vai retroceder para os padrões antigos só porque ainda não recebeu provas? Essa é a travessia entre a vibração que você já sustenta e a realidade que ainda está se formando ao seu redor. Junho é esse espaço entre mundos, entre o campo que já se movimentou e o cenário que ainda está se reconfigurando para manifestar o que você pediu, o que você chamou. Mas a atenção, quem desiste aqui volta ao ciclo anterior. Quem duvida agora reverbera a escassez vibracional e adia a entrega. Quem força paralisa o fluxo. O campo é sensível, ele não precisa de provas, ele precisa de reconhecimento. É como uma frequência de rádio. Ela já está sendo transmitida, mas só quem sintoniza com exatidão consegue ouvir com clareza. E junho é a frequência da confirmação silenciosa. Não espere sinais te gritarem, eles vão sussurrar. Eles vão surgir nos detalhes, nos olhares, nos silêncios, nos encontros improváveis. Você começa a perceber que não está mais lidando com a vida da mesma forma. Coisas que antes te abalavam, agora só te tocam de leve. Situações que antes despertavam gatilhos, agora parecem apenas ecos distantes. É como se algo dentro de você tivesse mudado a lente pela qual enxerga o mundo. Essa é a primeira confirmação do campo. Quando a sua reação interna muda, antes de qualquer mudança externa acontecer. Talvez você ainda esteja esperando por grandes sinais, mas o campo raramente grita, ele sussurra. E esses sussurros aparecem nas entrelinhas do cotidiano, como quando você sente paz diante de algo que antes gerava angústia, ou quando você encontra alguém do passado e percebe que não vibra mais no mesmo lugar, ou quando surge uma oportunidade que parece ter sido desenhada exatamente para o seu novo momento. Essas são pistas vibracionais, e se você está atento, começa a reconhecer uma dinâmica nova operando por trás da sua realidade, e então você entende. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é você que precisa se tornar compatível com aquilo que quer viver. Essa percepção muda tudo, porque sai da posição de espera e entra na posição da frequência da aceitação vibracional. Você para de pedir com desespero e começa a viver com disponibilidade. Você para de questionar o tempo e começa a perceber o ritmo. Você para de tentar entender tudo com a mente e começa a decodificar com a consciência. E é nesse ponto que o campo ganha liberdade para se mover, porque você não está mais tentando controlar, você está colaborando.
Junho é isso, um chamado silencioso para colaborar com o invisível, para permitir que a resposta venha sem que você a molde com suas expectativas antigas. O que está vindo não virá com a forma que você espera, mas virá com a exatidão da sua vibração. E isso exige entrega. Entrega não é passividade. Entrega é confiança ativa. É saber que a vida já ouviu. É parar de gritar e começar a escutar. E você começa a escutar quando silencia a urgência, quando desacelera a cobrança, quando não exige que tudo faça sentido agora. Porque a resposta verdadeira não vem para quem precisa ver para crer. Ela se manifesta para quem crê antes de ver. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui. Seja exatamente por isso que você está aqui. Porque em algum lugar profundo do seu ser, você já começou a sentir que está mais perto do que nunca. Mais perto de viver o que antes só visualizava. Mais perto de se tornar aquilo que antes apenas sonhava. Você atravessou a parte mais densa. Você passou pelo portal. E agora? Agora é sobre como você caminha nessa nova frequência. Junho não veio para trazer o novo. Junho veio para te confirmar no novo que você já ativou. Você pediu, você visualizou, você sustentou e agora você sente. Mesmo que ainda não tenha todas as respostas em forma visível, você sabe que o campo já reconheceu a sua vibração. Existe uma frequência específica que só é acessada por quem ultrapassou o véu da dúvida, por quem escolheu confiar sem ver, por quem entendeu que a manifestação começa muito antes de aparecer. E se junho se abriu diante de você com essa sensação de presença, de entrega, de movimento sutil, é porque algo já foi ativado. Mas aqui está o ponto mais sensível dessa travessia. Agora que o campo começou a liberar, é você quem decide o que permanece, porque o campo responde, mas quem ancora é você. É você quem precisa vibrar como quem já recebeu. É você quem precisa respirar como quem já atravessou. É você quem precisa parar de procurar e começar a viver o que pediu. Neste momento, muitos se perdem, querem provas, querem sinais mais óbvios, querem controle, mas a entrega espiritual não segue a lógica linear. Ela respeita a frequência, não apressa. Ela responde ao seu estado interno, não ao seu desejo momentâneo. O que sabota esse momento não é mais a dúvida visível, é o retorno sutil a padrões antigos. O hábito inconsciente de questionar de novo, a tentação de testar o campo como se dissesse, se for real mesmo, que aconteça isso ou aquilo, mas o campo não precisa ser testado, ele precisa ser reconhecido. E o seu maior teste agora não é ver se vai acontecer, é perceber se você consegue viver como quem já recebeu antes que tudo se manifeste. A entrega já está em curso, mas o campo quer saber: você vai manter essa frequência quando as coisas começarem a se alinhar, ou você vai cair no padrão de sempre, tentando forçar, controlar, antecipar? Esse é o verdadeiro desafio, manter a nova identidade, mesmo quando tudo começa a dar certo. Porque o medo de perder o que está vindo pode ser tão sabotador quanto o medo de não conseguir. E é por isso que o campo responde em silêncio.
para ver se você realmente está pronto, se você consegue viver com gratidão antes da chegada, se você consegue se mover com calma, mesmo no fluxo acelerado, se você consegue confiar sem sufocar. E é exatamente aqui, nesse ponto entre a liberação e a consolidação, que muitos sentem a necessidade de um apoio mais firme, algo que não dite regras, mas que, lembre, algo que não te empurre, mas que sustente a sua vibração nos momentos em que o mundo parece ser instável. Se você chegou até aqui, talvez você esteja sentindo isso. Essa vontade de se ancorar mais, de manter essa energia viva dentro de você, de encontrar palavras, práticas, códigos que não deixem você escorregar para o antigo. Não é um curso, não é um caminho complexo, é um manual vibracional criado exatamente para esse momento da jornada. Quando você já ativou o novo, não precisa mais aprender a permanecer nele. Esse material foi desenhado para sustentar a sua frequência, para que você não volte para o velho ciclo só porque o novo ainda não apareceu por completo. Não se trata de vender uma promessa, se trata de entregar uma estrutura energética, uma forma prática, simples e profunda de lembrar o quanto você ativou, de manter a frequência, de transformar a vibração em rotina. Talvez o campo esteja te dizendo: aqui está, isso pode te ajudar a permanecer, porque é isso que o universo quer saber agora. Você vai sustentar o que ativou ou vai retroceder quando tudo começar a responder? Junho é o mês da liberação silenciosa e sua permanência vibracional é o que define o quanto você consegue manter daquilo que pediu. A sua travessia está sendo honrada. O campo já entendeu a sua vibração. Agora ele observa, ele calibra, ele entrega, mas quem ancora é você. Você já entrou no novo, talvez sem perceber, talvez ainda esperando grandes sinais, mas no fundo você sabe, alguma coisa já mudou, porque não se trata mais de conquistar, se trata de reconhecer que a conquista já começou. O que era antes era um desejo, agora é vibração. O que antes era um pedido, agora é retorno. E mesmo que os resultados ainda estejam a caminho, a resposta do campo já começou a ser entregue. Mas o que define, o que vai manter e o que vai escorregar entre os dedos, não é o quanto você acredita, é o quanto você permanece. Esse é o ponto, esse é o segredo, essa é a verdade que poucos entendem. A nova realidade não se sustenta por esforço, ela se sustenta por consistência vibracional. Você não precisa fazer mais, você precisa ser mais coerente com a sua nova versão, mais firme na sua nova postura energética, mais leve na forma como responde à vida. Porque a vida já está respondendo você. O campo percebeu, a frequência mudou. E agora? Agora você precisa parar de duvidar disso toda vez que o silêncio se instala. Esse silêncio não é ausência, transição, é aterramento, é o campo dizendo: já está vindo. Manter a sua antiga identidade vai tentar voltar, vai tentar reagir da mesma forma, vai tentar recriar o caos só para sentir controle, mas você não precisa mais disso. Você não precisa mais dos padrões antigos. Você não precisa mais repetir os mesmos ciclos de ansiedade, cobrança, autossabotagem, porque agora você sabe o que você pediu já foi ativado. E não importa o quanto o mundo tente te distrair. Essa verdade
já pulsa em você. Você atravessou portais internos. Você silenciou quando podia ter gritado. Você confiou quando podia ter desistido. E o universo reconheceu isso. É por isso que junho não veio para te testar, veio para te afirmar, para te consolidar, para selar energeticamente a nova realidade que já começou. Mas essa realidade precisa de uma coisa sua: comprometimento com o novo. Não basta ter mudado por dentro, é hora de manter essa vibração por fora. É hora de viver o que você pediu, sem questionar se é merecedor. Você simplesmente é merecedor. E se você quiser uma confirmação silenciosa, olhe para o agora. Perceba que tudo já está mais leve, que a ansiedade cedeu espaço para a respiração, que a pressa perdeu o gosto, que o tempo desacelerou. E isso não é à toa. É o campo respondendo ao seu novo estado interno. É a realidade dizendo: eu ouvi você. E agora você precisa dizer de volta: eu permaneço. Não é mais sobre fazer mais afirmações, é sobre viver de uma forma afirmativa. Não é mais sobre declarar o que quer, é sobre agir como quem já tem. Não é mais sobre pedir, é sobre permitir. A permissão é o portal mais rápido para a manifestação. E permitir é parar de se sabotar, parar de se diminuir, parar de se esconder atrás da velha identidade. Junho é o mês onde o campo entrega para os que permanecem, não para os que insistem, mas para os que sustentam. Sustente o que você vibrou, sustente o que você pediu, sustente o que você ativou. Porque se você permanecer na frequência que criou tudo isso, você vai viver o que nunca viveu antes. Essa é a verdade, essa é a resposta, esse é o chamado. Agora é com você. Permaneça, viva como quem já recebeu, honre o que o campo já movimentou. E se isso estiver ecoando dentro de você, então escreva nos comentários: eu reconheço o movimento do campo e recebo suas bênçãos. Essa afirmação não é simbólica, ela é uma âncora, ela é uma decisão vibracional, ela é o seu sim para tudo aquilo que o universo já começou a liberar. A realidade já está respondendo, o campo já se moveu. Agora, permaneça onde você pediu para estar e observe o novo se tornando forma diante dos seus olhos. Eu sou Suzete Mrozinski. Gratidão por você estar comigo aqui mais uma vez. Lembra de deixar o seu like, assim o YouTube entende que é um conteúdo muito relevante e outras pessoas também poderão conseguir esse alinhamento em suas vidas. Eu lhe vejo no próximo vídeo.